Então, o segundo ponto é que a Igreja de Jesus era frequentemente mencionada nas profecias do Velho Testamento. Isso centenas de anos antes da sua instituição. Vamos recordar. Veja bem, o primeiro ponto foi que, olha aqui, em primeiro lugar, foi que a igreja existia na mente de Deus antes do início de tudo, da criação do mundo, né? E Paulo escreveu em Efésios que nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E Paulo não estava falando deles, estava falando do povo santo de Deus, da sua igreja, né? E aqui no segundo ponto, a igreja foi profetizada no Antigo Testamento. Vamos ver essas profecias e você vai ver que é praticamente cheio, assim, o acerto, os detalhes, as evidências são muito claras, né, de que se referia a igreja que iria começar em Jerusalém, no Monte Sião, Pentecoste, todas as nações, o Espírito Santo. Vamos ver as profecias. Profecias do Antigo Testamento, olha aí, vamos começar com Isaías. Isaías anunciou. Observe essa profecia de Isaías. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, ou seja, no lugar mais alto, e se elevará sobre os outeiros. E para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Agora preste atenção, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele usa uma linguagem simbólica, mas ao mesmo tempo muito peculiar, com o estilo de adoração daquela época do Antigo Testamento, onde as pessoas faziam os templos nos lugares altos, né? Então, naquela época, você lembra aquele templo grego, né, que tem aquelas ruínas. Então, sempre os templos naquela época eram feitos nos montes, lugares mais altos. Então, ele usa esse costume do povo e faz uma profecia dizendo que o monte da casa de Deus será o mais alto de todos. Se elevará sobre todos, e todos os povos, todas as nações dirão: Mas que monte é esse? É o Monte Sião, em Jerusalém, e todas as nações dirão: Isso é familiar para você? Acredito que sim. O que foi que aconteceu em Jerusalém, no Monte Sião, que uniu todas as nações? Que todos subiram e lá receberam uma grande boas novas? Exatamente. Foi quando veio o Espírito Santo e começou a igreja do Senhor. O evangelho foi pregado para aquelas nações, né? Para aquelas nações o evangelho foi pregado e houve mais ou menos 3.000 batizados. Então foi no Monte Sião, foi em Jerusalém. Então Isaías aqui, usando uma linguagem figurativa, mas está profetizando da igreja que seria estabelecida em Jerusalém. Exatamente em Jerusalém, no Monte Sião. O profeta Joel afirmou. Agora o profeta Joel ele vai falar sobre o Espírito, que o Espírito seria derramado nesse dia. Veja, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Joel capítulo 2, 28, 29. Então nós sabemos que em Jerusalém, no Monte Sião, o Espírito veio sobre os apóstolos e em seguida o Evangelho foi pregado e a todos aqueles que se arrependeram, que entregaram suas vidas a Cristo pela mensagem do Evangelho, foram batizados e receberam o Espírito Santo. Então Joel profetizou que o Espírito seria derramado, o Espírito foi derramado. O Espírito se tornou a partir de então disponível para toda a carne, né? Não entenda isso errado, não entenda isso literalmente. Todos sabem que naquele dia o Espírito não foi derramado sobre todos lá. Isso não aconteceu. Somente para os que creram, quando o Evangelho foi pregado. E não foram todos que creram. Muitas pessoas creram, mais ou menos 3.000, mas tinha muito mais de 5.000 pessoas, muito mais lá em Jerusalém. Mas foi aí que começou a igreja. E mais uma profecia agora do profeta Daniel, falando sobre o quarto império mundiais e a futura chegada do reino espiritual durante o último desses impérios. Então lembra bem, aquela profecia de Daniel no capítulo 2 tinha uma grande estátua que tinha 4 reinos. A pedra cai no último reino, no quarto império. E qual era o quarto império? Era o Império Romano.
o reino de Deus seria estabelecido na época do Império Romano. E veja o que ele diz: mas no dia desses reis, dos reis do quarto império, que era aquela parte dos pés da estátua, que é onde cai aquela pedra que virou uma grande montanha. Então ele diz: no dia desses reis, o Deus do céu fará o quê? Suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Exatamente. Onde estão esses reinos? Cadê o reino da Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma? Todos se foram. E o reino de Deus está em toda a terra. Cumprida a profecia de Daniel. Então essas profecias foram cumpridas. Não tem cabimento de Deus não cumprir os seus planos por conta de questão do que os judeus rejeitaram. Os judeus rejeitaram, mas houve conversões, houve pessoas que se arrependeram, né? Então vamos chegar às conclusões sobre essas profecias. Depois de ler essas passagens, podemos chegar às seguintes conclusões. Bom, eu coloquei uma imagem aqui que diz tudo, certo? Diz tudo. O reino de Deus chegou, sim, chegou naquela época. Jesus foi coroado rei e toda glória quando ele sentou à destra de Deus Pai e começou a reinar sobre o seu reino aqui na terra, a sua igreja, um reino espiritual. É um reino, Jesus é rei, nós somos feitos reinos, nós somos súditos do reino. E Cristo é o rei. Para ser rei tem que ter um reino. E quando seria estabelecido esse reino? Conforme as profecias que vemos. Primeiro, o reino se estabeleceria nos últimos dias. Que últimos dias? No fim do mundo? Não. Os últimos dias da dispensação judaica. Os últimos dias da era judaica, da época do Antigo Testamento, foram os últimos dias. A lei acabou. Quando Jesus morre na cruz, ele cancela a lei, nós sabemos disso. Então foram os últimos dias da época do Antigo Testamento. Todas as nações afluiriam para ele, exatamente. Lá em Pentecostes estavam presentes todas as nações. Lembra? Você lê Atos capítulo 2, você vê que havia várias nações presentes quando aquela mensagem foi pregada. O Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, exatamente. O Espírito Santo veio sobre os apóstolos e a partir daí ele ficou disponível para todos aqueles que creram e que se arrependeram. O reino começaria nos dias do quarto império mundial, sendo os reinos anteriores o Babilônio, o Persa e o Macedônio. Exatamente. Foi na época do quarto império mundial, que era o Império Romano. Exatamente nesse período o reino de Deus foi estabelecido. Ele sobreviveria a todos os outros reinos e impérios, subsistindo para sempre. Exatamente. O reino de Deus subsistiu para sempre. Os reinos passaram, o reino de Cristo não. Terceiro, o reino ou a igreja era frequentemente prometido, reforçando as profecias anteriores. O profeta João Batista, antes das pregações de Jesus, anunciou: está próximo o reino dos céus. Preste atenção a essa profecia de João Batista. Mateus capítulo 3. Ele começou a pregar pelo deserto. Está próximo o reino dos céus. O que é que João Batista está dizendo para aquelas pessoas? Ele estava dizendo que o reino de Deus estava próximo de ser estabelecido. E lembra que Jesus estava para chegar. Tempos à frente, o que é que vai acontecer? Jesus vai chegar, Jesus vai ao Rio Jordão e vai ser batizado por João Batista. E Jesus vai começar a anunciar a mesma coisa. Jesus vai começar a dizer: arrependam-se, que está próximo o reino de Deus. E esse reino foi estabelecido. Esse reino existe hoje. É um reino espiritual, do qual eu e você temos que fazer parte. Essa expressão significava, claro, a chegada iminente do reino, e o próprio Jesus prometeu. Lembra da promessa de Jesus? E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, as portas da morte, não prevalecerão contra ela. Então Jesus promete que iria estabelecer o seu reino, a sua igreja. E aí então ele vai dizer depois, mais à frente, Marcos capítulo 9, versículo 1: em verdade eu vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Jesus está dizendo que entre aquelas pessoas que estavam ouvindo ele, alguns não iriam morrer até ver o reino chegar, com poder. E de fato, alguns viram.
Alguns, quer dizer, alguns morreram porque já eram velhos, mas muitos daqueles estavam presentes em Jerusalém e viram o reino de Deus chegar. Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas, Jesus falando para os apóstolos. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, que cidade? Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, porque o Espírito Santo veio para os apóstolos com poder. Lucas 24, 46, 49. Alguns fatos importantes. Agora analisemos os principais fatos tirados das passagens acima. Primeiro, o reino se aproximava durante a pregação de João Batista e Jesus, mas ainda não havia chegado. Cristo prometeu edificar sua igreja, apesar do fato da sua morte iminente. Terceiro ponto, alguns que se encontravam reunidos com Cristo, naquela passagem de Marcos 9, ainda viveriam na hora do começo do reino. Então, se esse reino ainda não chegou, como alguns querem dizer, esses homens teriam que estar vivos e ter quase 2000 anos. É impossível isso, não faz sentido. 4. O reino chegaria com poder. 5. Arrependimento e remissão de pecados seriam proclamados em nome de Jesus entre todas as nações. 6. O reino começaria em que cidade? Jerusalém. 7. Os apóstolos de Jesus receberiam o poder de Deus para pregarem sobre a salvação que há no Filho. 7 fatos específicos para serem confirmados ou provados depois do início da igreja. Conclusão. Bem, onde e quando foram cumpridas todas as profecias do Velho e Novo Testamento sobre esta nova instituição, a Igreja de Jesus? Olha, leia cuidadosamente o livro de Atos, principalmente o capítulo 2. Pode ler até o capítulo 1, capítulo 2. Você vai ver praticamente a clareza como essas coisas acontecem, se cumprem. E você vai entender pelo menos o início do cumprimento de todas essas profecias. O reino de Jesus foi estabelecido antes da morte de várias pessoas que ouviram a Jesus pessoalmente. Isso também é dito aqui em Mateus capítulo 16, versículo 28. Garanto-lhes que alguns que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Mateus 16, 28. Gente, essas pessoas elas não iriam morrer até ver o Filho do Homem vir com seu reino. Então, eles viram isso acontecer lá em Jerusalém, em Pentecostes, com poder, através dos apóstolos. Jesus estava presente. O reino de Cristo foi estabelecido pelo próprio Jesus, através do envio do Espírito Santo para os apóstolos. Este foi estabelecido em Jerusalém, na área montanhosa da Judéia, Monte Sião, no dia de Pentecostes. Reuniram-se em Jerusalém para uma festa importantíssima, gente de todas as partes do mundo. Então essa festa de Pentecostes era uma festa judaica, ela ocorria todo ano em Jerusalém, lá no Monte Sião. Vinha judeus de todas as partes do mundo, né? E naquele dia, representantes de todas as nações entraram no reino de Cristo, através da mensagem do Evangelho que foi pregada. O Espírito de Jesus desceu nos apóstolos com grande poder. O reino começou durante o reinado de César Tibério, que era imperador do Império Romano, o quarto império mundial, conforme as profecias de Daniel, capítulo 2. E conforme Lucas, capítulo 3, versículo 1, que confirma que Tibério César era o imperador. Então, esse reino continua até os dias de hoje, havendo consumido o Império Romano e todos os demais desde então. Por favor, pense profundamente sobre todos esses pontos, enquanto estudamos a próxima lição, que vai tratar sobre o estabelecimento da Igreja de Jesus. Então, na próxima lição, na próxima semana, se Deus quiser, nós vamos estudar sobre o início da Igreja. Como foi que foi o início da Igreja lá em Jerusalém? Como foi que isso aconteceu? Como foi o dom de línguas? Como foi o dia de Pentecostes? Aquela mensagem pregada? Como foi que a Igreja começou? Que o Senhor abençoe no seu estudo da Palavra de Deus. Amém.